Já se perguntou por que vale a pena aprender espanhol? Vem comigo que eu te conto. Olá, eu sou Brenda. ¿Hablas español? Hi, I'm Brenda. Do you speak English? Ciao, io sono Brenda. Parlo italiano. Se você respondeu a essas perguntas com sí ou yeah, quer dizer que o seu cérebro é e trabalha de uma maneira diferente do cérebro das pessoas que entendem só um idioma. Tá, mas então me diz, o que realmente significa saber um idioma? Guarda essa pergunta para o finalzinho desse vídeo. Bom, quando a gente fala de linguagem, a gente está falando de uma habilidade que todo mundo tem e que no nosso cérebro ela vai ser medida em duas partes, ativas, que são essas nossas habilidades de fala e de escrita, e duas partes passivas, as nossas habilidades de ler e escutar. Você já deve ter ouvido falar que o lado esquerdo do seu cérebro ele é mais voltado para questões lógicas e coisas analíticas, enquanto o seu lado direito ele funciona melhor em processos emocionais e sociais. Só que o mais legal disso tudo é que uma pessoa que fala dois idiomas, ou seja, uma pessoa bilíngue, ela tem vantagens incríveis aqui dentro. E que na correria do dia a dia, ao longo do tempo, essas vantagens elas se mostram na maneira com que você lida com os problemas e até na sua saúde mental. Tem alguns estudos que mostram que todo esse esforço, esse exercício de academia que o seu cérebro está fazendo ao longo dos anos, quando está em contato com duas línguas, eles podem ajudar a retardar algumas doenças como o Alzheimer e a demência em até 5 anos. Mas olha, parece lindo, mas você sabia que ser bilíngue nem sempre foi considerado uma coisa boa, vantajosa? É difícil de acreditar, né? Pois é, mas antes da década de 60, ser bilíngue era considerado um obstáculo que tornava o aprendizado das crianças muito mais lento, porque eles acreditavam que isso forçava as crianças a gastar muita energia lá diferenciando as línguas, enfim. E hoje em dia a gente tem estudos que comprovam que existe sim uma maior tendência das crianças e dos adolescentes que eles acabam se confundindo e também errando um pouco mais quando eles têm uma prova na escola que traga duas línguas, por exemplo. Por outro lado, esse esforço e atenção que elas fazem nessa virada de chavinha de língua, né, faz o cérebro ativar áreas muito importantes. Essas áreas elas estão associadas com a execução de funções, resolução de problemas, quando você troca de uma atividade para outra sem muita dificuldade e também como manter o nosso foco enquanto a gente consegue filtrar outras informações irrelevantes. Ou seja, ser bilíngue não significa que você vai necessariamente ficar mais esperto, mas significa que o seu cérebro ele se torna mais saudável, complexo e ativo. Mas gente, aprender um idioma, um segundo idioma, né, não tem só a ver com você, com o seu cérebro e com a sua capacidade. O negócio é muito mais profundo e o buraco é mais embaixo. Por isso, para fechar essa parte, eu quero que você confira esse vídeo e pense. Por que você deve então aprender bem uma segunda língua? Dá uma olhada. Llegas a un sitio donde de repente te das cuenta de que eres como un niño, intentando decir o preguntar algo, expresando tus deseos, tus sentimientos, tus miedos. Quieres dar tu propia opinión y no puedes hacerlo bien porque te falta vocabulario o te lías con los tiempos verbales y al final decides quedarte muda. Tá bom, acho que até agora eu dei boas razões para você que ainda não fala um segundo idioma a começar a considerar essa ideia para aprender uma coisa nova. Mas lógico, eu vou puxar para o espanhol e eu quero te dar 4 razões específicas para você começar a partir daí e entender um pouquinho mais a importância de se aprender esse idioma, seja no mundo dos negócios, estudos, viagens ou por pura curiosidade. Vamos lá. Primeiro, vamos falar de representatividade. O espanhol hoje em dia é falado por aproximadamente 500 milhões de pessoas no mundo e se tornou a segunda língua mais falada de todas. E se você pensa que a primeira é o inglês, está enganado, porque na verdade é o mandarim. Então, se você parar para pensar, aprender espanhol é bem mais vantajoso porque, vamos combinar, né? É bem mais fácil do que você aprender mandarim logo de cara. Gente, um ponto aqui é que a língua é a maior marca que um povo pode ter. Isso significa que nós, como um povo, a gente tem uma maneira com a qual a gente enxerga o mundo, com a qual a gente enxerga os relacionamentos com as pessoas de outros países e também como a gente se relaciona com esse mundo à nossa volta. E no caso do espanhol, esse é um ponto ainda mais rico, porque apesar de ser uma língua só, ela faz parte da cultura de muitos povos que são bem diferentes em diversos aspectos. De novo, o espanhol é falado por mais de 500 milhões de pessoas no mundo e é a língua oficial de mais de 20 países. Você já parou para pensar na riqueza disso? E nas oportunidades que se abrem em cada um desses países quando você se dispõe a conhecer o que existe em cada um deles?
Então, ficando fluente na segunda língua mais falada do mundo, você pode ter experiências muito mais enriquecedoras e profundas quando você viaja por aí. Porque, vamos combinar, né? Uma coisa é você viajar com um guia turístico, mas outra coisa é você fazer as suas próprias rotas, é interagir com a galera local, é conhecer gente nova e criar laços que podem mudar a sua perspectiva sobre o mundo à sua volta e que podem durar por muito tempo. A segunda razão é que eu vou chamar primeiro o profissional que existe dentro de você e quero que você preste atenção aqui agora. O inglês é hoje em dia muitas vezes pré-requisito para você ser contratado por aí, né? Mas a América Latina, ou tão famosa Latam no mundo dos negócios, que não tem nada a ver com a companhia aérea, é uma economia emergente nos dias de hoje e pasme. Quando a gente fala de espanhol na carreira, algumas posições como coordenação ganham até 54% a mais ao serem fluentes nesse idioma do que quem não fala espanhol. Outras posições como gerência e diretoria, até 51% a mais. Agora chamei sua atenção, né? Além disso, o espanhol é a língua ou uma das línguas oficiais de aproximadamente 70 instituições internacionais. E isso inclui coisa grande também, como a Organização Mundial do Comércio, a do Trabalho e as Nações Unidas. Além de a gente estar bem pertinho de lugares que vêm se transformando em grandes polos econômicos aqui na América Latina, como o México e a Colômbia. Ou seja, falar espanhol pode facilmente alavancar a sua carreira profissional. Agora, a nossa terceira razão. Antes de aprender uma língua simplesmente pela sua utilidade, seja ela de trabalho ou estudo, você já parou para pensar em aprender uma língua por querer aprender uma cultura nova? Mais ainda, pela simples curiosidade e vontade de se abrir para conhecer o outro, aquele outro povo, aquele outro mundo? Bom, para falar sobre esse motivo, eu vou te mostrar algumas coisas e perguntar se você já viu ou ouviu isso na vida. Vamos lá. Você reconhece esse perfume aqui do lado? E que tal essa pintura aqui? Já viu isso na vida? Tá, agora eu vou colocar algumas personalidades. Pensa rápido, hein? Essa aqui. E essa? Essa aqui tá fácil, né? Resumindo, uma única língua é capaz de te abrir as portas para entender e aproveitar a arte, cinema, literatura, esporte, cultura em muitos países. E acredite, o espanhol ele tá mais presente na sua vida do que você imagina, sério, mesmo que indiretamente. Então, ao invés de você assistir a uma série espanhola dublado, ou em português ou em inglês, o quão legal seria estar assistindo e ouvindo isso, entendendo essa língua tão massa que é o espanhol, para aprender os trejeitos da língua aí no dia a dia. Por último, eu vou apelar para o eterno estudante que existe aí, ó, dentro de você. E eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de estudar de graça numa universidade que não fosse no Brasil? Acho que eu chamei sua atenção, né? Olha, eu mesma já passei por essa experiência de estudar numa universidade fora. E eu posso dizer que vale muito a pena. Não só pelo ensino em si, claro, mas também pela experiência como um todo, né? A troca, as pessoas que você conhece, os costumes novos que você se coloca à prova, enfim. É tudo muito diferente. E é muito comum, por isso, a galera mais jovem ter essa ambição de estudar fora, né? É como se você realmente tivesse uma outra vida. Mas eu tenho certeza que eu não teria aproveitado essa oportunidade 100% e amadurecido em diversos aspectos se eu não falasse a língua daquele povo. Mas e se eu disser que você que está aí me assistindo pode estudar de graça em universidades na Argentina, por exemplo, sem precisar passar até pelo vestibular? Sabia que de 1000 instituições de ensino superior no mundo, a Universidade de Buenos Aires está no posto 74 de melhor universidade, segundo um ranking aqui de 2020? E ela é a universidade de língua espanhola que está no melhor posto, ultrapassando as universidades brasileiras e europeias como a de Barcelona, que ficou lá no lugar 165. E sim, esse número de brasileiros estudando na Argentina, por exemplo, só tem aumentado com o passar dos anos e tende a aumentar ainda mais. Tem uma matéria da BBC que mostra que no curso de medicina, por exemplo, de 4.000 alunos da Universidade Nacional de Rosário, 1.500 são brasileiros. E aí? Seria ideal você, no mínimo, aprender o idioma de um país que está abrindo as portas para você e te oferecendo um estudo numa universidade pública gratuitamente, né? Então aproveite, porque o ponto aqui é, o espanhol é considerado o idioma mais fácil de ser aprendido. Pega essa palavra que está aqui na tela como exemplo. Ela significa coisas em inglês. Logo que você lê essa palavra, dá para ter uma noção de como pronunciar? Things, things, com TH, um G no final? É meio difícil, né? Agora, dá uma olhada para essa aqui. Ela significa chapéu.
Pra gente que fala português, parece bem fácil de pronunciar, né? Mas agora imagine uma pessoa de outro país falando, um japonês, um coreano, um americano. Ele provavelmente diria sombrero ou sombrero, certo? Isso significa que o espanhol é considerado o idioma mais fácil porque ele é o único que você vai ler e vai reproduzir exatamente os mesmos sons que você está vendo naquela palavra, praticamente sem mistério nenhum. E a pronúncia ela não vai se distanciar tanto daquilo que você está lendo, como é o caso do inglês, por exemplo. E pra gente que fala português, isso é uma vantagem enorme porque a gente compartilha várias palavrinhas com a língua espanhola. E aí, te convenci? Bom, voltando naquela perguntinha lá do início do vídeo, eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo. O que é aprender um idioma para você? E por que você aprenderia espanhol hoje em dia? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te deixado com ainda mais vontade de aprender esse idioma tão incrível e vasto que é o espanhol. Quero ver sua resposta aqui embaixo, tá bom? Não se esquece de se inscrever aqui no canal para receber as nossas notificações e ficar por dentro de tudo que a gente lança aqui na página. Les dejo un beso y les espero en nuestra próxima clase. Hasta luego!